lembre que o QGIS trabalha em metros. Então, antes da vírgula, 10 é 10 metros. Preenche a informação que você quer aqui. Lembrando que quanto menor o número, mais pesado fica o arquivo. Fez isso, dá um executar. Vai demorar um tiquinho, tá? Quando que eu sei que finalizou? Preciso esperar os 100%? Não. Nem me perguntem por que esses caras criam essa barra de porcentagem. Porque a gente fica naquela esperança e na expectativa de ficar olhando ela crescer, né? Mas não é que nem no Revit, por exemplo, ou nos renders da vida que a gente olha muito essa barrinha. Ele vai criar uma abinha aqui, contornos. Tá? Uma camadinha contornos. Aí você consegue ter a certeza que gerou as suas curvas de nível. É só dar um close e fechar. Beleza? Alguma pergunta sobre QGIS, galera? Abismael, na verdade, pode ser que você não consiga fazer isso agora do Google Earth. Por quê? Eu instalei um plugin chamado HCMGIS. Tá? Ao instalar esse plugin, ele vem aqui automático, né, para mim. O que me acontece? Eu consigo abrir as bases de mapas. Tá? E aí, automaticamente, eu posso, por exemplo, o foto satélite ou o Google Maps, e você abre automaticamente, desliguei, eu abro o mapa, tá? Do satélite, do Google Earth. Mas você precisa instalar esse pluginzinho. Mas eu não vou mostrar o passo a passo de instalação de plugin por conta de time, de tempo de aula. Mas naquele material que eu coloquei para vocês, no Classroom, mostra certinho como que você instala plugins. Tá? Eu acho que vai ajudar bastante. Assim, quando a gente tinha mais aulas de QGIS, né? Então a gente conseguia pôr mais coisas. Só que como entraram mais coisas para colocar na disciplina, como Dynamo, por exemplo, que é a programação visual, a gente teve que cortar um pouquinho de tudo para conseguir encaixar. Exportar arquivo, faço sim, Gabi. Vamos supor, vou exportar, né? Organiza o mapa do jeito que você quer, fechou a sua formatação dentro do QGIS. Super simplesinho. Projeto, importar, exportar DXF. Simples assim. Projeto, importar, exportar projeto DXF. Você clica aqui, vai abrir esta janelinha, tá? Nesta janelinha, o que eu tenho que fazer? Salvar como, então você busca no Explorer, Gabi, aonde você quer salvar e põe o nome do que você quer salvar. Não mexe na escala, porque a gente está trabalhando em metros no QGIS, então eu vou exportar essa informação já em metros. É onde eu mexo aqui. Que layers você quer trazer? Aqui eu só fiz 2 camadinhas. Pode ser que vocês tenham, sei lá, inúmeras camadas, tá? Que vocês criaram. Deixa ligado o que vocês querem. Percebam uma coisa, não leva imagem, vocês perceberam? Para DXF eu não levo raster, eu não levo imagem, eu só levo arquivo vetorizado para o DXF. Bom? Porque, afinal de contas, os softwares que trabalham de forma vetorizada só leem formas vetorizadas. Por mais que a gente consiga inserir imagem no AutoCAD, a leitura oficial do AutoCAD é o vetor. Fez isso, você vai dar um okzinho e ele vai criar o seu arquivo DXF. Tá? Aí a gente consegue abrir tanto no CAD, no Revit, N coisas. Joia? Então, dica. Vocês já fizeram a semana de entrega essa, né, galera? Fim de semana vocês vão estar livre? De boinha? Aí, ó, brinca no QGIS. E o que eu super indico, ou manipula e faz as coisas de TFG, ou de PRI, né, que também a gente pode trabalhar muito com urbanismo nesse caso e ajuda bastante. Eu acho que é uma boa pedida, tá? Eu concordo que é um tempinho muito curto, mas junta com o TFG, aí tudo complica, né? O ano do TFG a gente enlouquece. Perfeito! Aí vamos de BIM. Eu ia abrir uma nuvem de palavras com vocês, mas como a gente já fez essa brincadeira de nuvem de palavras de que é BIM, eu vou pular essa parte. Então, eu já vou para a parte teórica, porque eu já sei mais ou menos o que vocês acham que é BIM, né? Que foi aquele exercício que nós fizemos logo na primeira semana.
Ah, Everton, bem-vindo. E não é só na faculdade, na graduação. Quando a gente se forma, a gente tem 500 projetos para entregar toda semana. Isso é comum na nossa vida. Mas brincadeiras. Então, essa parte da aula que eu vou fazer mais uma parte teórica com vocês, tá? Só para reforçar o que a gente meio que já conversou bastante, a leitura daqueles artigos. Eu acho que foi muito. É uma mudança que a gente teve no semestre da disciplina, porque a gente só introduziu o assunto BIM agora. Então, vocês meio que já foram introduzidos, então já ouviram ou leram alguma coisinha. Então, eu acho que isso já ajuda bastante vocês para isso, tá? Então, afinal de contas, construção civil versus indústria. Né? Ainda temos a nossa tradição da nossa construção ser assim, certo? Nossa construção civil é manual. Só que nós não estamos mais nessa era. Nós estamos nessa era aqui. E já há um tempo atrás, onde a construção civil ela é industrializada, ela é robotizada. Em outros países, é absurdamente a construção trabalhada através de protótipos de robôs. É muito comum. Já falo dos mapas, tá, Gabi? Até falo. Os mapinhas que você falou de outros países, eu coloquei lá no Classroom 2 links no mural. Um pega de outros países e o outro pegava o mapa do Brasil. Então, você era um compilado de informações de mapas de todos os estados. Né? Então, isso é bacana. Eu acho que é uma boa dica para pegar mapa. Tá? E esse lembrar que eu acabei de colocar também é uma outra dica. Então, temos esse duelo, né, cultural nosso, da construção civil. Né? Como que a gente migra dessa forma de construir manual, arcaica quase, vamos dizer assim, para essa forma de construir aqui tecnológica? Muito estudo, né? A gente precisa o quê? Se requalificar. Aí eu brinco que eu gosto de falar antes o que não é BIM, antes de falar o que é BIM. Então, só para reforçar que eu sou um disco riscado nesse momento, eu brinco quando eu falo de BIM. BIM não é software. É quase frase daquelas frases de índio, né? BIM não é índio? Então, BIM não é software. O BIM é o quê? Um composto de inúmeros softwares que trabalham com essa metodologia de modelagem de informação, modelagem de dados. Essa é a melhor. BIM não é Revit. É filosofia de vida, eu concordo plenamente, Vinícius. Ela não deveria ser. Os pesquisadores estudam como metodologia. Eu juro que eu ainda quero escrever um dia um artigo que fale que é uma filosofia. E para mim é filosofia de vida, BIM. Concordo plenamente com você. Mas BIM não é Revit. Tá? O Revit pode ser BIM, mas BIM não é Revit. É totalmente diferente a inversão dessa frase. Porque o Revit é um único software, é uma gotinha dentro de um universo gigantesco. Um oceano. Eu vou mostrar uma imagem para vocês da quantidade de softwares que a gente tem que trabalham com BIM. Então, tira essa cabeça, tá? Não coloquem no currículo de vocês, já que a gente falou de currículo de portfólio, não coloca no portfólio de vocês assim, sou especialista BIM. Aí você vai fazer entrevista. Pô, bacana ser especialista BIM. É o modelo em Revit. Pô, o cara vai te crucificar. Porque o BIM é muito mais que o Revit. BIM não é apenas para arquitetura. Não que a gente associa BIM, a gente associa modelagem. E quem modela? O arquiteto. Não, gente, não, tá errado. BIM pode ser trabalhado com N coisas. Até com projetos que não são relacionados à construção civil também dá para trabalhar com BIM. Tá? É o mais famoso. Trabalhar com a construção civil, com a arquitetura, não vou dizer que é a mais pensada quando a gente fala em BIM, mas não é a única. Modelo 3D não é BIM. Não adianta falar, fiz a minha modelagem. Deve ser, eu fiz SketchUp, eu fiz BIM. Não, você não fez BIM. Modelagem 3D, maquete eletrônica não é BIM. Tá? Porque a gente tem todo um conceito em cima para chegar naquela... Assim, eu falo que a modelagem é o resultado final do negócio só. Então, tomem cuidado com isso. Se você faz muita modelagem boa,
independente de que software, você vai colocar lá no seu currículo de novo, sou especialista BIM. Não, você não é especialista BIM. Você pode ser considerado talvez um especialista em modelagem, mas não em BIM. Acho que não conheço quase ninguém que possa falar que bate no peito e falar sou especialista BIM, porque tem tanta coisa para estudar de BIM. E outra que eu amo, né? Não se faz sozinho BIM. Doce ilusão. Sabe aquelas brigas assim? Aquela que eu já tô falando com o pessoal de último ano, né? Sabe aquela briga que vocês têm em trabalho de grupo? Vocês se odeiam, não se odeiam? Diga, vai, confessa. Vocês não querem, vocês estão amando a aula online, que vocês não precisam se ver presencialmente, não é? Pois é. Aí, por exemplo, a Mayra que escreveu aqui. Ah, mas eu prefiro trabalhar sozinho. Deus me livre trabalhar com esse grupo. Você ainda está fazendo trabalho em Kanatma? Ainda é esse grupinho que vocês trabalham? Deus me livre trabalhar com a Nath, você vai soltar. Porque ela é neurótica, ela é toda organizada. Eu enlouqueço com a Natália. Não é? Aí eu prefiro trabalhar sozinha. Não dá, não rola. Então, não rola mesmo trabalhar sozinho. Você tem que trabalhar coletivamente, tá? BIM não se faz sozinho. A palavra-chave do BIM é colaboração. Ou então aquela palavra que nós falamos do artigo, qual que era aquela palavra feia que a gente leu nos artigos e que surgiu nos 5 artigos que nós lemos mesmo? Quem lembra aquela palavra horrorosa de se pronunciar? Vamos ver se alguém lembra dos artigos. Ó, e briga, tá? Ninguém colocou mapa mental para mim, tá? Vocês acham que eu não fui olhar? Ninguém me colocou mapa mental. Chorei. Exatamente. Interoperabilidade. Né? Então, você trabalhar coletivamente e simultaneamente nesse caso. Tá? Então, a gente tem que pensar nessas coisas. Então, eu falei tudo que não é, né? Pô, caramba, ela só fala o que não é. Então, afinal de contas, o que é BIM? Building Information Modeling, ou a tradução para o português, modelagem da informação da construção, ou modelo da informação da construção. Eu odeio esta tradução, porque o modelo vem na frente, a modelagem vem na frente pela regra gramatical, né, obviamente. Mas não é a mais importante. Mas, enfim, na tradução, modelagem da informação da construção. Isto é BIM. Tá? Então, é um conjunto de informações geradas e mantidas dentro de um ciclo de vida total do meu edifício, do meu projeto. Por isso que a BIM é muito mais do que 3D, do que somente projetar. Aí eu falo dos Ds do BIM. Eu já trouxe até a imagem. Agora vai repetir, mas tudo bem. Esqueci que eu já tinha atualizado essa apresentação para vocês. Nós temos, até então a gente estudava normalmente 7, 8 Ds, né? Nós aumentamos para 10 Ds. Essa é uma pesquisa de 2021. Pode ser que daqui para frente mude. Quais são os Ds do BIM que os grandes estudiosos trabalham? Né? Então, o primeiro D, protocolos. Então, a documentação, a parte processual. Lembrem que a arquitetura e a engenharia é muito processual, é muito processo. Para construir uma parede, a gente não tem que seguir um passo a passo, vamos falar assim, uma receitinha de bolo. BIM é isso. Então, o primeiro D do BIM, a primeira dimensão do BIM é organizar, né, e gerir esses processos, esses protocolos. O segundo D é a colaboração. Eu brinco que eles separaram porque isso meio que estava embutido em todos eles, né? Para eu fazer modelagem, para fazer custo, eu preciso gerir documento e eu preciso ter colaboração. Só que eu acho que para ficar mais evidenciado, vamos falar assim, né, os pesquisadores começaram a separar isso como se fosse uma dimensão também, para dar essa importância, essa magnitude para ela. Então, sim, preciso trabalhar com colaboração. Tá? E a colaboração é a minha segunda dimensão. E a terceira dimensão, que daí a gente fala de modelagem. Então, vou fazer o meu famoso modelo paramétrico em 3D. Então, por isso que é o 3D, a terceira dimensão. Só que nós não enxergamos só em 3 dimensões no BIM. Nós vamos para a quarta dimensão do BIM. O que é a quarta dimensão do BIM? Isso aqui sempre tem uma briga entre estudiosos, tá? Alguns falam que a quarta é custos e alguns falam que a quarta é planejamento.
tá? Não tem uma regra em si, mas elas sempre brincam nesse navega. Mas 4D, normalmente a gente estuda como custos, como orçamento desse meu edifício, desse meu projeto. E a quinta dimensão, esse planejamento, esse cronograma, tá? Desse pesquisador está um pouquinho invertido, mas também isso não tem problema, essa ordem em si. A sexta dimensão, o quê? A sustentabilidade. Não é porque eu sou a professora que se formou em sustentabilidade do mestrado, que tem um curso de pós-graduação em sustentabilidade, que vai falar que esse é o mais importante. Mas é óbvio que esse é um dos mais importantes, porque nós temos que pensar nos nossos projetos mais eficientes. Análise boba. Será que modelei lá meu projeto, minha forma? Aí eu vou jogar no software para analisar a questão de conforto, posição solar, né? Ajustei toda a posição solar para conseguir ter uma melhor iluminação natural e uma melhor ventilação, por exemplo. Mas não é só isso na sexta dimensão. Eu posso utilizar software, exemplo, o Energy Plus, é um software muito já usado aqui no Brasil para fazer análise de eficiência energética. Então, eu consigo analisar, fotografar, vamos falar assim, cada ambiente, né? Como que ele tem essa eficiência energética. Então, em cima dos dados que eu coloquei no meu projeto, vai ser uma alvenaria estrutural, por exemplo. Vai ter a lâmpada LED X, vai ter tal tipo de ar-condicionado se tiver. Ele vai pegar todos esses dados, ele vai fazer os algoritmos e os cálculos, e ele vai te dar o quanto tem de eficiência energética. Porque daí você pode pensar e refletir, e se eu mudar? Em vez de alvenaria estrutural, eu colocar, sei lá, bloco baiano, tijolinho baiano, bloco adobe, ou outras técnicas construtivas, ou partir para metálica, para o steel frame, para o wheel frame, enfim, para o EPS, que é isopor. A gente tem tanta técnica de construção hoje em dia, e a gente demoraria horas e horas só para falar de técnicas de construção. Cada uma vai ter uma característica, um ponto positivo e um negativo. Não existe nenhuma 100%. Por que não existe nenhuma 100%? Porque depende da minha região, concorda comigo? Dependendo do local que eu tô, talvez um tipo de material vai ter uma eficiência melhor do que outro, né? Então, no 6D, nós analisamos isso. Tá? É muito bacana. Cria aquelas nuvens de máscara, de imagem, de termologia, é sensacional. A sétima dimensão é a gestão das instalações, né, dos nossos projetos complementares. Na raça do... Nath, eu também fiz carta solar na unha. Mas aí a gente usa esses softwares que facilitam a vida da gente. Não a Soraya, eu acho que odeia quando eu devo falar isso, né? Porque ela é da raiz de calcular na mão. Mas existem muitos softwares que facilitam a vida. Mas eu brinco, né? Não é porque o software ajuda nessa velocidade que nós não precisamos saber dessa forma que vocês aprenderam, na unha. Por quê? Se você não sabe, você não percebe o erro, porque a máquina também erra, gente. A máquina não é perfeita. Será que o algoritmo calculou certo? Como que eu vou perceber se eu não sei, se eu dependo da máquina? Se a máquina fizesse tudo sozinha, não precisaria dessa pessoinha aqui atrás dela mexendo no teclado, concorda comigo? Nós ainda somos, graças a Deus, a inteligência artificial ainda não tomou esse lugar nosso. Mas nós ainda somos importantes para fazer essas análises, esses critérios. Tá? Então, os softwares ajudam, Nath, mas eles não resolvem tudo. Então, a sétima dimensão. Amo o Walter. O Walter é fofo. A sétima dimensão é a questão da gestão das instalações, né, do nosso projeto, porque projeto não é só arquitetura, tá? Um edifício não vive só de arquitetura, por mais que nós amamos falar só de arquitetura. Né? Um edifício ele é um bicho vivo, vamos falar assim, então ele tem outras coisas penduradas nele, então as nossas instalações, ar-condicionado, elétrica, hidráulica, enfim, dados, porque não estamos numa época de geração de dados, então a gente precisa pensar num projeto de dados e assim por diante. A oitava dimensão, que eu brinco que também que era embutida, só que resolveram separá-la, né, para ficar mais evidenciada, a questão da segurança.
Essa questão da segurança vem tanto a segurança física, a segurança patrimonial do imóvel, como também a segurança de dados, por que não? Afinal de contas, se nós trabalhamos com informação, nós temos que ter cuidado com essa informação. Será que é bacana a construtora X ou o escritório X de arquitetura que faz uma super modelagem paramétrica, toda repleta de dados, ela liberar essa informação? É a mesma coisa eu pedir para a Coca-Cola liberar a receita dela, não é? Será que a Coca-Cola libera a receita dela? De como se faz Coca-Cola? Não, eu tenho que proteger essa minha informação. Afinal de contas, informação é muito mais valioso do que qualquer outra coisa. Então, por isso essa dimensão foi separada. A nona dimensão, o Lean Construction, que é o que nada mais é que aquela construção enxuta, aquela construção que gera menos resíduo, aquela construção que ela é mais rápida, ela normalmente ela é industrializada, né? Porque se eu agilizo, eu ganho tempo de obra, N coisas. Eu brinco que a 9D, ela dá um bracinho muito forte com a 6D. Ela anda de mãozinha dada com a 6D, que anda de mãozinha dada com a 4D. Todo mundo anda de mãozinha dada. É quase que uma ciranda esse negócio. Nenhum navega sozinho no mundo da construção. E a última dimensão, que é o 10D, né? Que é a construção industrializada. Então, vamos tentar fazer o máximo possível de coisas industrializadas para a questão de agilização. Tem N questionamentos sobre isso, tá? Muitas pessoas questionam por que industrializar tudo, porque muitos dizem que você perde a personalização, né, a identidade, o estilo, enfim. Isso é uma conversa para outro papo. Né? Tem vantagens e desvantagens em tudo, eu falo na vida, ninguém é perfeito. Nem Jesus Cristo foi perfeito, né? Quanto mais nós, pobres mortais. Né? Aí eu brinco que no passado, quando eu falo passado, a gente fala 2 anos atrás, tá? Não é tão passado assim. Nós trabalhamos com 7 desses. Então, aqueles outros que eu trouxe a mais, eles estão embutidos aqui. Não é que eles não existiam antes. Eles existiam, tá? Só que eles estavam meio que distribuídos. E agora eles foram apartados, separados, tá? Então, só retomando, representação de forma 3D, a coordenação de tempo, o 4D, a parte de orçamentação 5D, 6D, consumo e eficiência energética, térmica, enfim, eficiência geral do meu edifício, e armazenagem de dados e informações. Por exemplo, manual, técnico, garantia. Quem trabalha em incorporadora, com certeza, ou quem já comprou apartamento, né, recebeu aquele caderninho grosso, não recebeu aquele caderninho grosso do manual do usuário, manual do proprietário, tem vários nomes. Por que não gerir isso de uma forma mais inteligente? Onde quando eu coloco no meu projeto aqui na modelagem 3D, que vai ser o porcelanato bege da Portobello, X marca, automaticamente eu sei que aquele porcelanato ele tem que ser higienizado com o detergente neutro, tananã. Porque a gente tem essa informação do fornecedor, não tem? A gente consegue gerir isso automaticamente. Quando a gente vai projetar, exatamente, a gente tem que pegar essas informações com o fornecedor, sim, Nath, tá certíssimo. Aí só uma última imagem, porque eu não lembrava que eu tinha atualizado. Essa aqui tá até melhor que a outra. A outra tá mais fofinha, mais didática. A impressora começou a cuspir papel aqui, gente. Aí eu trago, eu juro que eu ainda quero tentar achar, porque essa imagem de 2019, eu quero tentar uma roda mais atualizada, que já entraram mais softwares dentro de BIM. Mas esse é um mapeamento que foi feito por um pesquisador dos softwares BIM. Olha quanto software trabalha em BIM. Olha a nossa andorinha aqui minúscula que nós vamos trabalhar a partir da próxima aula. Tem muita coisa. Esse carinha, Navisworks, por exemplo, é um carinha bacana, dicas de aprendizagem para vocês, para quando vocês estiverem com tempo livre, nas férias, depois de formados, de madrugada. Perde tempo assistindo o BBB, não. Faz essas coisinhas que é interessante, mais interessante. Navisworks está vindo com uma força descomunal para o Brasil. Muitas construtoras estão trabalhando com Neves. Deixa eu escrever o nome dele aqui. Navisworks. Certo? Acho que eu escrevi certo. Estudem ele. Tá? Ele trabalha com a parte de 5D. Tá?
Ele pega a minha modelagem 3D, não tão simples assim, óbvio, socorro, não quero varrer vírus. Ele faz essa análise temporal do meu projeto. É muito bacana. A maquete deles é sensacional, Everton. Eu juro que eu tenho que tentar achar. Eu recebi uma vez esse arquivo e eu, burra, não salvei. Num lugar que eu de fácil lembrança. É lindo, gente. É maravilhoso. Aqui não tem ninguém menor de idade, tá? Dani, que estiver ouvindo depois, não me perdoe do que eu vou falar assim. É quase um orgasmo você ver esse negócio funcionando. É muito louco. Eu quero aprender a manusear, ainda não aprendi, tá? Mas é uma boa dica. Como eles. Tá vendo esse carinha aqui, ó? Ó a dúvida. Lá na tecnologia das construções, com a Soraya e com a Iracema, vocês talvez aprenderam um pouquinho, ou pelo menos conheceram um tal do software chamado Project Manager. Não conheceram? O famoso Project. Quem trabalha com gestão de projetos precisa desse cara. Trabalha muito, usa muito. Ele é BIM, galera. Olha que coisa louca. Project é BIM. Outro carinha que é muito conhecido em construtora, o Oracle, que é de orçamento. Planejamento e orçamento. Também é BIM. Então, viu como tem N softwares BIM? Se vocês forem depois com o tempo, olharem, porque esse aqui já está no Classroom para vocês. Quero olhar um a um, né? Percebam que é quase uma fatia de pizza, né? Por quê? Os softwares que trabalham com designer, então com 3D, os softwares que trabalham com planejamento, os softwares que trabalham com 4, 5D e assim por diante. Tá? Então é uma bacana. Tem uma pegada mais de gestão. Então vamos focar em estudar alguma coisa de gestão. MS Project, isso mesmo, Gabi. Project é BIM. Tá? Enfim, né? Só para vocês entenderem como nós somos uma pequena andorinha. Uma pequena gotinha no mundo de um oceano diverso. E com certeza eu já adianto, esse mapa está desatualizado, ele é de 2019. Eu cometi a gafe de não pôr a fonte, depois eu vou até corrigir, porque eu sei a fonte deles. Eu ponho a fonte da imagenzinha. Project é vida. Mas enfim, qual a mudança fundamental na nossa entrega de projetos com a utilização da metodologia BIM? A gente sai desses métodos tradicionais baseados em desenho, né, não tão adequados. A gente faz a entrega alternativa dos projetos direcionados, né? Então a gente fazia aquelas entregas mais alternativas. Então a gente começa a ter uma mudança, ter uma colaboração muito maior. A gente ganha agilidade, tanto na criação quanto no gerenciamento do projeto. É muito mais ágil. Não quer dizer que é mais rápido. Projetar em BIM demora muito mais do que projetar em CAD, projetar em 2D, porque você entra com muito mais informação, é muito mais análise, é muito mais tomada de decisão. Mas o projeto sai mais redondinho. A bola sai, o povo que joga futebol bate a bola para o cara bater pro gol no projeto em BIM. A gente consegue atingir metas econômicas muito mais interessantes, porque se eu analisei muito friamente meu projeto, né, eu consigo reduzir custos, concorda? Ou de tempo, ou de material, de emprego de material. Eu tenho um orçamento mais enxutinho. Eu sei exatamente quanto eu vou gastar de argamassa, por exemplo. Eu consigo comprar sem ter desperdício. Eu consigo pensar no impacto ambiental menor também. Né? Então, uma redução do impacto ambiental com BIM. Eu brinco que isso foi uma sugestão do Fabiano, que é uma coisa que a gente já fazia no passado e nem associava muito a BIM, mas eu reforço o quê? A importância do fluxo de projetos. Com certeza, quem teve aula com o Fabiano já deve ter conhecido a NBR 16.636. Tá? Essa NBR, porque tudo na nossa vida é NBR, né? Essa NBR fala do quê? A forma de processo de um projeto. O processo não nasce, pum, de uma lâmpada que surge na sua cabeça. Tem todo um processo de projetar. E a CNBR, ela padroniza esse processo de projetar. Então, o BIM, ele reforça justamente esse fluxo. Aí eu juro que eu tentei trazer a minha imagem, mas assim, para caber na projeção do slide, fica horrível trazer a imagem da NBR, tá? Mas essa informação da NBR do quê? Qual que é o meu passo a passo, o meu faseamento de processo de projeto.
Então, existe uma forma, né, pensada processualmente de fazer um projeto. A gente não sai como projeto executivo logo de cara. Né? Todo mundo sabe. Tem que ir lá, fase de preparação, programa de necessidades, análise de entorno, enfim. Tá? Não vou bater nessa tecla, porque eu tenho certeza que o Fabiano mostrou para vocês inúmeras vezes. Mas só para vocês fazerem esse o quê? Esse link, esse elo. Tá? BIM tem um vínculo muito forte com essa nossa NBR. Aí vamos brincar de CAD BIM, né? Que é o grande duelo. A grande rixa, se fosse pegar aquela aí, mas se fosse brincar, eu esqueci de fazer um memezinho. Aquele meme da internet que é o dinossaurão e o... Esqueci que filme é esse, gente. Eu sou péssima para essas coisas. E aparece um grande dinossauro e um monstro X lá. Tem os fights, as brigas. Depois eu lembro o nome disso. Eu vou consultar no universitário de Marvel e DC. Então, isso é um projeto 3D. Isso é um projeto CAD. Né? Isso é um projeto vetorizado. Isso é um projeto 3D, isso é um projeto SketchUp. Quer dizer que esse cara é BIM? Eu tridimensionei. Ele é BIM, não é? Não, ele não é BIM. Isso é um projeto BIM. Um projeto BIM é o cara que eu consigo, vocês conseguem entender que eu tenho toda uma inter-relação de todas as minhas especialidades de projeto. Eu tenho estrutural, eu tenho arquitetura, eu tenho as instalações. Né? Então, eu consigo, se eu fosse dar um zoom nessa imagem, eu conseguiria ver o quê? A famosa compatibilização de projeto. Ou dentro do Revit, para quem já entende um pouco de Revit, o famoso clash, a análise de interferência. Qual que é o nome disso em ArchiCAD, gente, que eu não lembro? Eu lembro que tem um nomezinho que eu não me recordo qual que é. Mas justamente essa análise de interferência. O ArchiCAD me faz escrever aí. Eu esqueci o nome disso. Ou a gente conhece muito o vulgo como Clash. Tá? A gente adora americanizar muita coisa. Então, isso é um projeto BIM. Não é totalmente diferente desses dois, galera? Não digo só visualmente, tá? Visualmente também, é óbvio. Mas em questão de informação, em questão de dados, né? Em questão de gestão. Doce ilusão de que arquiteto não tem que pensar em administração, em gestão. Sim, nós temos que pensar muito na parte de gestão. Dos nossos escritórios ou mesmo dos nossos projetos. Tá? A gestão é muito importante dentro da nossa área. Aí um exemplo de uma simulação de interferência. A gente vai fazer isso, tá? A gente vai aprender esse comandinho no Revit de simular interferências. Aí eu brinco quando eu vou dar aula de simulação de interferências. Sabe o professor de projeto com a canetinha vermelha? Vocês morrem de trauma, vocês não morrem? Vocês estão amando aula online, tem a canetinha vermelha, não é? O Revit, eu acho que quem criou o Revit foi um aluno traumatizado. Porque o Revit tem a canetinha vermelha, cara. Ele mostra teu erro, que é igualzinho teu professor de projeto. Pensa naquele projeto, aquele professor que mais canetava para dentro de vocês. Quer ver que eu vou até falar o nome? Alex. Com certeza o projeto da disciplina do Alex vinha cheio de vermelho, não vinha? Ah lá, viu? Conheço a turma. Dá raiva não. Gente, ó, pensem o seguinte. Graças a Deus que existe a caneta vermelha. Porque a hora de errar é agora. Vocês não têm que se traumatizar, vocês têm que agradecer a caneta vermelha. Maria Eugênia também. Amo Maria Eugênia. Por quê? É onde a gente vê os erros. Mas os professores só canetavam. Eles falavam como que você tinha que corrigir o erro. Ele falava assim, ai, Taiwane, vem cá, meu amorzinho, essa portinha não tem que abrir assim, essa portinha tem que abrir assado. Ele te falava isso? O Revit te fala como que você resolve o seu erro? Não, tá? A inteligência artificial ainda não consegue substituir o ser humano para fazer essa análise, tá? A pressão do grafite vira diamante. Exatamente. Esse carinha aqui, esse grafitinho vira diamante, gente. É só friccionar. Enfim, então a gente consegue analisar essas interferências e a gente vai brincar com isso, tá? Eu trouxe uma imagem, né, dessa brincadeira do cronograma junto com a modelagem. Eu juro que vou tentar resgatar o vídeo, porque o vídeo é lindo, gente. Eu tento até esse semestre. Eu vou buscar lá os meus informantes.
para mostrar o vídeo para vocês, que ele é maravilhoso. Mas, ó, isso aqui é um cronograma em Project que está, né? Força a imaginação, porque isso é uma imagem, não é um vídeo, mas ele está, conforme eu ando fisicamente com o meu projeto, a minha modelagem anda junto. É quase um poema, gente, isso. É romântico demais. Aí uma imagenzinha, porque sim, Revit faz orçamento automático, faz quantitativo automático, se você projetar corretamente. Aqui é uma telinha do Revit que eu trouxe para vocês, onde mostra a tabela de quantidades. A gente vai fazer a tabela de quantidades com vocês. Acho que vocês já fizeram isso em avançada, mas eu vou repetir isso com vocês, tá? Então, sim, dá para gerar orçamento quantitativo automático. Se, vírgula, você projetar alimentando essa informação. BIM faz análise térmica. Esse é um pluginzinho do Revit, que faz a análise da eficiência térmica. Nossa, a imagem está péssima, agora que eu percebi que está bem quebrada. Ele faz a análise da eficiência térmica do meu prédio. Eu consigo perceber que o quê? Na minha periferia é um ambiente mais quente, concordam comigo? É o Energy Plus, Laurinha. Ele é lindo. E conforme eu vou entrando no meu core do meu prédio, ele passa a ser mais frio. Por que isso, gente? Alguém tem ideia? Porque a minha periferia é mais quente termicamente? Sol. Exatamente. Provavelmente esse projeto foi gerado de uma fachada envidraçada. Então o vidro vai captar. Exatamente, ele faz análise de materiais. É muito bacana. É aquela que aproveita para fazer merchan, que eu não sou boba nem nada, mas brincadeira, tá, gente? Eu comentei que eu tenho um curso de pós em construções sustentáveis. Não sou eu que dou essa aula, não manjo disso, tá? Adoraria manjar, mas não manjo. Não tive tempo ainda para aprender. Dentro do curso de pós que eu desenhei, né, que começa as turmas em maio, mas vai ter obviamente todo ano, precisa ter a graduação formada, tem 2 disciplinas de simulação computacional. Uma de energética e outra de térmica, onde vocês vão simular com softwares essas análises, essas interferências. Então, ver se você muda tal material, você muda tal característica. Se você talvez tirar um tipo de vidro X e colocar outro tipo de vidro, o famoso vidro inteligente, quanto que vai reduzir? Se eu fechar em alvenaria, o quanto que eu reduzo termicamente? Então, a gente consegue fazer essas análises críticas do nosso projeto. Para justamente, né, a gente dar uma melhor eficiência. Aí vocês podem pensar, ok, mas eu só estou pensando na execução do projeto, né, na entrega. Mas a gente tem que parar com essa mania de só projetar no agora. A gente tem que pensar no quê? No projeto que vai além, depois da pós-ocupação, concordo? Então, o Energy roda no Revit. Se eu não me engano, o Energy Plus roda até no SketchUp, Gabi. Não vou te confirmar isso. Eu dou uma pesquisada e retorno para vocês depois. Mas quase certeza que o Sketch tem plugin do Energy. Mas não tenho noção de como que ele roda no Sketch. Mas no Revit tem certeza absoluta. Assim, será que a gente não tem que projetar edifícios que eu tenho uma redução na conta de energia, na conta de luz para o meu usuário, galera? Porque nada mais é do que isso. Se eu penso termicamente, eu estou pensando talvez se eu mudo o material de fachada, eu estou reduzindo a energia elétrica, eu estou reduzindo o ar-condicionado. Será que não é bacana a gente projetar dessa forma, nós vendermos um projeto assim? Dá mais trabalho de projetar assim? É óbvio que dá mais trabalho, tá? Mas o quanto a gente vai dar de benefícios, né, dentro da sustentabilidade, né? O quanto eu vou consumir menos energia, então automaticamente eu vou precisar gerir menos energia nas nossas hidrelétricas, né? Assim, são reflexões e dentro do BIM a gente consegue fazer esses tipos de reflexões. Existem pessoas especialistas nisso, tá? Não é uma área fácil. E já digo, para quem gosta disso, tentem investir e aprender. Porque, para vocês terem uma ideia, para eu achar professor para dar aula disso, foi quase que um parto. Porque você não acha no Brasil pessoas que trabalham com esse tipo de análise.
tá? Não é tão comum. A galera foi tudo para fora. Então, uma boa vertente para vocês. BIM abre muitos leques, galera, para o mercado de trabalho. Senhor, meu Deus, já são quase 9 horas. E por que faz sentido mudar para o BIM? A gente tem que defender o peixe, né? Quando vocês, por exemplo, vocês vão fazer o projeto de implantação BIM. Então, vamos supor se alguém vai... Não sei se alguém está vivendo isso atualmente, de vivenciar a implantação ou a implementação de BIM dentro do escritório de vocês. Você tem que convencer, né, o teu CFO, gerente, diretor, não sei qual é o nome que vocês têm aí, dependendo de qualquer escala, né, da empresa. Tem que defender isso. Como que a gente defende isso? Né? Esse gráfico é muito interessante, que mostra justamente por uma análise matemática, né, de o quanto eu tenho um gasto financeiro e um gasto de pessoa com relação a eu trabalhar em CAD e ao trabalhar em BIM. Então, se a gente olhar nesse gráfico, a linhazinha cinza é o processo tradicional em CAD. A linhazinha amarela é o meu processo em BIM, tá? A linha vermelha é meu custo de alteração de projeto. Imagina, a gente nunca altera projeto na obra. Impossível. Não acontece alteração de projeto. Isso é lenda urbana. E o azulzinho é minha curva do quê? De impacto de custos, né? No meu empreendimento. Olha só que coisa doida. Quando eu trabalho em CAD, em vetorizado, eu tenho uma curva muito alta, normalmente aqui nessa fase de execução, né? Então, dentro da minha licitação e contratação e a minha fase de obra, eu tenho um gasto, um desperdício muito grande financeiramente. Eu gasto muito mais nessa fase. Olha aqui a minha curva no Revit. Eu praticamente não tenho desperdício nessa fase de obra e construção. É uma curva nula. Mas por quê? É óbvio, não quer dizer que é mais barato projetar em BIM. Se a gente trabalha e projeta em BIM, a gente demanda muito mais tempo, muito mais esforço, mas também a gente demanda muito mais financeiro. O funcionário que trabalha com isso, ele é uma remuneração diferente, diferenciada. Eu demando um tempo maior de pensamento projetual, mas por quê? Minha tomada de decisão vai ser infinitamente melhor. Parou a revisão em obra. Parou o As-Built versão 1, 2, 3, 50, 60, tá? A gente vai reduzir isso, né? A tentativa é anular, é quase zerar, tá? Então, essa é uma boa imagem para vocês convencerem, né? De novo, cometi a gafe. Eu peguei essa aqui, eu tenho a fonte rapidinho. Eu mando depois no Classroom para vocês. É que isso aqui eu chupei de uma outra apresentação. Eu devo ter perdido, eu estava no template. Aí aqui são os usos mais comuns no Brasil, né? Porque, como eu comentei, a gente ainda não é tão avançado. Então, o que a gente usa de BIM no Brasil? Modelagem, né? Então, maquete eletrônica, modelagens, visualização de projeto, análise de canteiro, é muito interessante a gente utilizar BIM, né? Principalmente porque a gente tem canteiros muito mais enxutos hoje em dia, né? Que nem antigamente. Quantidade de peças. Quem já fez orçamento de hidráulica na vida? É a pior coisa do mundo é fazer orçamento hidráulico, porque você compra essa porcaria por peça. Você quantifica isso 1 a 1. Aí você faz um edifício de, sei lá, 30 pavimentos e você quer matar quando você faz. Eu fiz muito orçamento e eu sofria quando eu tinha que fazer orçamento de hidro. Eu tenho uma quantidade mais exata, mais precisa, né? Isso veio com muita força no Brasil. Estimativa de custo e de orçamento vai ficar muito mais real. Orçamento de qualquer coisa, concordo, Nath, mas hidrossanitária é algo que traumatiza o ser humano. Porque ele é muito unitário. Análise da construção, a nossa brincadeira, né, de quem briga com quem confronta com quem. A nossa coordenação espacial, ó, esse aqui é o famoso clash, que a gente fala. Será que a minha tubulação Sprinker vai bater na tubulação de ar-condicionado? Não pode, né? Eu tenho que mover um cara ou outro cara. Quem cara que eu movo, por exemplo.
Se eu faço isso tudo antes de começar o processo de licitação, antes de começar a obra, eu perdi mais tempo em projeto, concordo. Mas a minha execução vai ser mais rápida. Coordenação de contratos, uma coisa que todo mundo às vezes esquece, mas quantos contratos são geridos dentro de uma obra? Muitos. Como que eu vou administrar a famosa medição de serviço? O Zezinho fez tanto de alvenaria, o Joaquim fez tanto de pintura, o fulano fez tanto de serralheria. Ah, mas o contrato dele era de 10 mil e ele só fez 1.500. Como que eu pago esse cara? Como que eu vou fazer a aferição disso? O BIM veio para ajudar nessa coordenação de contratos. Muito mais inteligente isso. Rastrear componente, então rastrear dados, né? Gestão de aditivos, enfim. Né? Essas são as maiores vertentes hoje no Brasil. A gente trabalha com o BIM. Mas é muito comum as empresas trabalharem meio que apartadas, não tudo isso num grande caldeirão, num grande conglomerado. Aí eu pus um videozinho, tá? Depois eu copio o link aqui para vocês assistirem. Vamos ver se vai rolar. Não quis fazer essa aula no Nearpod, porque vocês reclamaram do Nearpod. Vamos ver se vai rolar o vídeo para vocês. Tá aqui? Peraí. Ah, viadinho. Tá bom, ele abriu por aqui, então a gente vem por aqui. Aí é bom que eu já copio o link mais fácil para vocês. Dá para ouvir, pessoal? Acho que não, deixa o microfone. São construções cujas formas surpreendem e ajudam a tornar nossas cidades mais interessantes. Vamos dar uma olhada no que está movimentando as pranchetas digitais. Uma verdadeira construção virtual. Não se engane, não se trata de mais uma mera representação de um projeto em 3D, não. O BIM, Building Modeling Information, ou em tradução literal, informação do modelo de construção, é uma metodologia de projeto 100% digital e integrada. Se antes toda a informação técnica dos projetos estava em plantas e cortes 2D, agora está tudo em 3 dimensões. A plataforma de desenvolvimento é muito mais avançada do que os simples modelos 3D, que até então tinham um propósito meramente visual. Esse era o propósito original. Quando a gente fala em BIM, na verdade, a gente carrega o modelo com uma série de informações. É o que a gente chama de parametrização. Então, tudo que é componente de dados de construção, a gente carrega dentro desse modelo. Então, tudo que é parede, então, na verdade, para simplificar, tudo que é apresentado no modelo BIM, ele é codificado, digamos. Você elimina riscos, né, reduz custos e consegue entregar o seu projeto na data prevista, na data esperada. Mas a partir daí você consegue extrair, por exemplo, quantificação de materiais. Isso pode vir uma base segura, mais do que até então, para você poder orçar, por exemplo, a sua obra. Antes de chegar ao chão da obra, todo o projeto de construção precisa ser desenhado dentro da metodologia BIM, com todas as informações necessárias. Vale lembrar que uma construção é constituída de vários projetos: arquitetura, estrutura, instalações elétricas, ar-condicionado, tubulações, hidráulica e por aí vai. Para que exista um ganho real em toda a cadeia, todos os N projetistas precisam modelar dentro da plataforma BIM. Por fim, os projetos são integrados e toda a informação fica unificada em um único modelo 3D, como dissemos, uma verdadeira construção virtual. Esse escritório de arquitetura em São Paulo foi um dos primeiros do país a adotar a tecnologia BIM no desenvolvimento de todos os seus projetos. O ganho no tempo de execução foi imediato, mas o investimento, tanto no software quanto nos computadores para rodarem a aplicação, foi grande. Afinal, não é qualquer máquina que suporta o BIM. Com o projeto todo da construção feito em BIM, um aplicativo para dispositivos móveis permite que o modelo 3D, com literalmente toda a informação necessária para cada tarefa, seja levado para o canteiro de obra. A gente conseguir deixar na frente de serviço, não só no ambiente da obra, mas assim, na laje onde nós estamos,
a informação disponível para quem estiver aqui executando o serviço, o que tem que ser executado, como tem que ser executado, a fazer esse acompanhamento no local e a informação disponível no local, eu acho que é a coisa de maior valor. Com essa plataforma, isso é muito mais dinâmico, muito mais ágil. A garantia de que vai acontecer conforme o projeto é muito maior. Até hoje, no canteiro de obras, tudo era feito meio que de cabeça, o que o funcionário tinha visto do projeto, ou ainda com dezenas de papéis enrolados debaixo do braço. Com a ferramenta disponível em uma plataforma móvel, mais precisamente em um tablet, desde o engenheiro que trabalha no projeto dentro do escritório, até os encarregados e trabalhadores em campo, todos têm acesso a todas as informações da construção em tempo real. Discute e antever todos os problemas do que vai ser executado. Então depois é só ir lá e fazer. O uso do BIM é uma tendência mundial no mundo da construção. Além de reduzir custos, erros e tudo que mencionamos há pouco, só para se ter uma ideia, essa obra toda, que tem o projeto inteiro baseado na metodologia BIM, vai levar apenas 18 meses para ser concluída. Hoje ela está assim, mas o primeiro tijolo foi colocado em janeiro. Dá para se ter uma ideia da velocidade de evolução da obra. Aliás, informação e tecnologia caminham de mãos dadas e prometem transformar muitos outros setores daqui para frente. A construção é só mais um deles. Bacaninha, né, pessoal? Deixa eu pôr aqui o fone para melhorar o áudio. Gosto muito desse vídeo porque ele materializa um pouco, né? Não sei se todo mundo conseguiu acompanhar pela aula, assim, que tem o delay da internet, mas por curiosidade depois vocês entrem no link que eu coloquei, tá? Essa é uma matéria da Camargo Correia, não sei se vocês perceberam, tá? Mas a Camargo Correia, ela foi uma grande precursora aqui em São Paulo em metodologia BIM, né? Ainda descobri esse vídeo quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre QR Code. E a gente percebe, né, essas grandes evoluções. Isso aqui é um vídeo de 2018. Aí falando um pouquinho mais da parte chatinha técnica do BIM. O BIM, nós classificamos ele por LOD. O que é um LOD? Né? Level of Development, que traduzindo seria o quê? Nível de desenvolvimento. Eu odeio essa tradução, porque a gente acha o quê? Que é uma escala de modelagem. Né? Então a gente pensa em SketchUp. Eu gosto de trazer essa imagenzinha, porque ela mostra a modelagem mais simples, até uma mais super mega sofisticada, cheia das entrâncias em si, né, da minha modelagem. Então, quanto mais modelado, mais detalhe ele tem. Não, o LOD não é apenas pela imagem. Eu gosto dela porque, ó, essa aqui é uma coisa simples, né, de representação estética, vamos falar assim. Só que quanto mais o quê? Mais informação eu coloco dentro da minha modelagem, maior será o meu LOD, tá? Então, por exemplo, estudos de viabilidade, né? Aquela coisa mais inicial, ou o TFG de vocês, que vocês estão começando o processo inicial de pensamento. Ele é um LOD 100, eu tenho pouca informação, eu tenho poucos dados ainda nele. Conforme eu vou alimentando o meu projeto com informações, eu vou chegando no meu LOD, que nós chamamos que é o LOD máximo, que é o LOD 500. É o maior nível de desenvolvimento para o projeto. Aí essa imagenzinha eu também gosto de falar assim, concorda que eu posso modelar no Revit uma viga assim? Eu posso só modelar ela literalmente crua esteticamente, da mesma forma que eu faço no SketchUp. É um LOD 100. Tenho pouca informação, eu tenho pouco desenvolvimento. Mas eu posso chegar num nível no BIM que eu posso detalhar o estribo desta viga. Cada estribo pode ser projetado automaticamente. Qual que é a vantagem de eu perder esse mega tempo em projetar estribo por estribo junto? É óbvio que a gente consegue fazer isso por programação visual, isso faz mais automático, tá, gente? Mas se eu tenho a quantidade de todos os estribos, imagine meu orçamento, meu quantitativo sair exato de quanto que de aço de tal diâmetro eu vou gastar. Pensa num edifício ou num complexo.
Não é interessante para a construtora ter um LOD 500? Fala, Natinha, você levantou a mão. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Esse que é mais simplesinho, da cadeira e tal, ele serve no processo criativo do nosso, da criação de layout, essas coisas, porque essa era a minha maior dúvida na questão do BIM. Tá pensando no 2D, né? Por enquanto, a planta ainda tem que pensar em qual cadeira que eu vou colocar e tal, sei lá. Sim. Essa é a grande sacada. Quando a gente pega aqueles cursos BIM que o povo vende, ele sempre vai vender o mundo perfeito, que é o LOD 500. Você pode chegar no nível executivo extremo dentro da modelagem BIM. Mas não necessariamente você está nessa fase. Eu gosto muito de usar o exemplo do TFG, porque vocês não estão na fase ainda de pensar em exatamente qual que é a pele de vidro que você vai instalar na fachada. Você sabe que você quer fazer uma fachada em vidro. Agora, se o vidro é de tal espessura, de tal material, se é temperado, se não é temperado, vocês vão começar a fazer o quê? Quando vocês forem buscar as suas referências, os seus estudos, com a orientação lá do teu orientador. Então, eu posso dizer que agora vocês estão num LOD mais básico. Aí vem aquela doce ilusão de que, mas eu só uso Revit, tem muita gente que fala isso, eu só vou usar Revit, eu só vou usar ArchiCAD, quando eu já tenho meu projeto definido, eu vou fazer o projeto executivo. Não. O primeiro comando que a gente vai manusear no Revit, gente, é um comandinho de estudo de viabilidade que a gente fala. É fazer massa geométrica. Então, eu não tenho quase dados nenhum, informação nenhuma, é pura volumetria. É como se fosse um SketchUp, vamos falar assim. Eu vou fazer o famoso push-pull do SketchUp. Eu não tenho quase LOD, não tenho quase mais dados. Né? Eu posso fazer uma modelagem perfeita. Eu já peguei uma modelagem de violino no SketchUp lindo. Todo detalhadinho, cheio de curva. Não quer dizer que ele está todo cheio dessa formato, por exemplo, dessa cadeira. Eu posso modelar ela, Nath, de forma só volumétrica, sem pôr dados nenhum. Ela, pelo 3D, ela está muito bem modelada. Parece que tem muita informação. Mas quando você entrar no campo de propriedades, eu não tenho as informações inseridas. Então, essa cadeira, mesmo que ela tenha uma cara de uma grande modelagem, pode ser que ela esteja nesse LOD 100 que a gente fala, que é o LOD de menor desenvolvimento. Por isso que eu gosto, a tradução de LOD é detalhe, nível de detalhe. Eu não gosto, porque a gente associa detalhe à modelagem. Né? O ideal seria falar que é o nível de desenvolvimento de um projeto. Aí você entra, recurso, pensa assim, quanto mais dados eu coloco, mais tempo humano eu tenho também. Né, desperdiçado. Mais tempo a Natália, como arquiteta, parou para analisar e faz a tomada de decisão de qual material de fachada ela vai utilizar ou não. Né? Então, quanto maior meu LOD, maior meu tempo de projeto também. Não sei se tirei essa E, por exemplo, a gente coloca um LOD 100 no começo do projeto, no anteprojeto, e depois no executivo quer colocar o 500. A gente tem que trocar isso manualmente? Ou dá para fazer isso de uma vez? Parece muito trabalho. A gente pode fazer de forma paramétrica, pelo Dynamo, por exemplo. Ou, por exemplo, vamos pensar, quando a gente for entrar no Revit, vai ficar mais fácil de explicar essa sua dúvida, quando estiver no software. Mas, por exemplo, eu posso construir uma parede simplesmente com a família, né, o tipo de família, parede 25 centímetros. E dentro de propriedades, você não abre as propriedades. Você modelou com uma forma de LOD 100. Vamos supor que você aprovou o projeto lá com o teu orientador, você definiu que de um lado vai ser a cerâmica azul 10x10 e do outro lado vai ser a tinta branca XPTO. Por exemplo, você chegou nesse nível de detalhe do teu projeto. Você pode simplesmente o quê? Editar a família. Então, a medida, a dimensão não muda em nada. O que muda é o quê? O acabamento, é a informação, que tipo de alvenaria que eu vou utilizar, assim por diante. Você muda na propriedade o tipo de família dessa parede, em vez de ser a família simples de 25 centímetros, a gente vai pegar uma parede de 25 centímetros, que de um lado a cerâmica X e do outro lado, nananã, e que o bloco é tal de tantos centímetros. Quando a gente for para o Revit, você me lembra isso, Nath? Eu mostro isso dentro da propriedade. Você migra com uma simples mudança, você vai para o LOD 500, por exemplo. Necessariamente remodelar. Entendi. Assim fica mais fácil, porque eu tinha essa dúvida na minha cabeça de eu estar tendo que pensar no layout já escolhendo o modelo de cadeira. Isso explodia a minha cabeça. Não, sim. Não tem que se preocupar tanto nisso. Pode pegar uma mais simplesinha e depois você ir para um detalhe maior.
É muito convencional a gente fazer isso. Ter umas famílias mais simples, né? Porque o arquivo fica mais rápido também, né? O ato de eu projetar fica mais rápido. Mas alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Vocês fiquem à vontade, tá? Que nem a Nath. Não tem problema nenhum. Adoro que vocês falem. Dá tempo de eu beber água. Aí, eu quis trazer, isso aqui é uma pesquisa de Santa Catarina, que o sul, dentro do Brasil, é onde o pessoal mais estuda BIM. Tá? Eles têm um caderno BIM interessantíssimo. Eu vou tentar resgatar nas minhas coisas e eu coloco para vocês no Classroom. Esse caderno BIM é muito bacana, tá? Como uma fonte de consulta para vocês. Então, por exemplo, LOD 0. Se a gente fosse tentar em escala, pensando naquela NBR que a gente mostrou, então raciocínio nosso projetual, né? Então, LOD 0, concepção do projeto. Então, fazer aquela primeira estudo de massa, né? Estudo de viabilidade de massas, a nossa forma geométrica. LOD 100, estudo preliminar, onde a gente começa a pegar pequenas definições do projeto, a gente consegue incluir a questão de orientação solar, localização, topografia. LOD 200, daí a gente vai para um anteprojeto. Então, bati o martelo, por exemplo, com a minha forma geométrica, eu vou começar a detalhar um pouco mais. Aí eu começo a introduzir mais informações dentro da minha modelagem, do meu projeto. Vou para o LOD 300, por exemplo, um projeto executivo poderia ser considerado um LOD 300. O projeto que vai para o canteiro de obra é uma boa ideia, né? Porque eu posso trabalhar com um projeto em obra que não tenha tanta informação dentro do projeto que vai estar lá penduradinho na obra, se for no mais tradicional, ou no QR Code lá que a gente viu do vídeo, né? Eu não preciso saber exatamente qual que é a característica daquele bloco, quanto que ele aceita de reverberação acústica, por exemplo. Esse dado eu vou pôr para outra análise. Então, a gente pode considerar como um projeto legal. Um projeto legal, não projeto executivo, falei errado. Projeto legal o quê? O projeto de prefeitura. Aquele projeto que é mais café com leite. Projeto básico, né, que tem muito esse vínculo com o projeto legal de prefeitura. Aí o projeto executivo, daí sim, um LOD um pouquinho mais superior, o LOD 400, onde eu tenho muito mais detalhe. Eu falo qual é o fabricante, por exemplo, né, como que é a forma de instalação, tem um conjunto maior de especificações. E o LOD 500 a gente considera como se fosse uma obra concluída, então quando a gente faz análise completa daquele ciclo do edifício, do projeto à construção. Se a gente fosse tentar materializar LOD com o ato de projetar, né, eu acho que de todas as pesquisas que eu fiz, esse do caderno BIM de Santa Catarina, eu acho que é a melhor comparação, acho que fica mais visual, tá? A gente faz essa comparação. A gente tem que pensar que é aquilo que eu falei, quando a gente fala de detalhamento, né, não é somente detalhe e modelagem. Quantas pessoas foram envolvidas nesse ato de projetar? Quantas pessoas se juntaram para, junto com a Natália, decidir qual vai ser o tipo de vidro para a fachada, qual vai ser a cadeira, né, para escolher no layout? Quando o serviço ele tem que ser bem feito, né? Então a gente consegue desenhar isso. Isso mexe muito com o prazo, né? Então no LOD 500 tem um prazo mais esticado, mais longo, né? No pensamento, na tomada de decisão. E como que o meu produto vai ser entregue? Ele vai ter muito mais informação. Então isso é um LOD, né? Não é só simplesmente fazer uma modelagem com mais detalhezinho de imagem, né? A gente tem que pensar em tanto quanto que a gente carrega em cima dessas informações, desses dados. No Brasil, quase ninguém trabalha com LOD 500. Tá? Posso estar sendo genérica demais, porque eu não conheço todas as empresas que trabalham no Brasil, é óbvio, mas de todas as pesquisas que eu faço, né, normalmente a gente para no LOD 350, estourando no LOD 400. A gente não tem essa cultura ainda, infelizmente. E também não tem muito recurso, né? Porque vamos e convenhamos, a gente ainda depende da máquina, do hardware para trabalhar em BIM. A gente não consegue trabalhar em nuvem. Ou a gente trabalha em rede, mas normalmente a gente vai estar no mesmo edifício, vamos falar assim. Mas você tem escritórios separados, normalmente eu não vou conseguir trabalhar em nuvem no Brasil, porque a nossa internet ainda não é muito boa. Espero que isso melhore. Aí a brincadeira que a gente falou um pouquinho lá nos primeiros dias de aula, quando a gente começou a leitura dos artigos, o famoso IFC. Por que aquela roda que eu mostrei para vocês, que em N softwares, eles conseguem se conversar? Como é que eu projeto em BIM, em Revit, e uma modelagem do Revit eu consigo abrir no ArchiCAD do Everton?
Ou eu consigo abrir lá no MS Project ou no Navisworks. Pô, mas são softwares de outras empresas. O Project é Microsoft. O Revit é Autodesk. Não tem nada a ver um com o outro. Por quê? Qual que é a grande sacada do BIM? Esse tal desse IFC, que é esse palavrão, que é a interoperabilidade. Quer dizer o quê? Eu posso salvar de uma forma que a gente chama de não proprietário o formato. Então, eu vou salvar o arquivo da modelagem que tem a cadeira da Natália, não com a extensão .rvt, que é do Revit. Eu vou salvar na extensão IFC. Quer dizer que o Everton no ArchiCAD vai abrir o projeto da Natália. Essa é a grande mágica do Revit, do BIM. É a gente poder conversar entre softwares. Parou a dependência dos escritórios terem que ter 50 softwares instalados na máquina e pagar 50 mil licenças de software. Eu consigo conversar entre softwares. Dá erro? Dá, muito erro. Alguém aqui já trabalhou com IFC? O Everton que está no ArchiCAD, a galera, sim, dá muito clash ainda. Dá muito erro. Mas já é uma mudança de paradigma monstruosa, não é, pessoal? Eu poder não depender do AutoCAD para tudo. Né? Dá muito erro, concordo, Everton. Abri uma vez um arquivo IFC para quase matar. Queria xingar o cara. O ponto, coitado, nem ele é a culpa. Né? Mas por quê? É uma evolução. Né? Então, essa evolução, ela demanda tempo para ser melhorada. Tá? Então, eu acredito que num futuro não tão distante, né, isso com certeza, essas divergências que acontecem vão ser sim melhoradas. Mas existe a possibilidade, que já é uma grande diferença. Só de não. Depois que eu entrei no mundo BIM, gente, eu já não gostava muito de CAD, eu vou ser bem honesta. Entre CAD e desenhar manual, eu sou muito mais rápida no desenho manual do que no CAD, por incrível que pareça. Eu concordo que revisão de coisas, de projeto, é muito mais fácil fazer no software. Mas quando eu descobri o BIM na minha vida, pobrezinha, abandonei minha lapiseira. Pobre coitado, eu acho que eu nem sei mais fazer croquis na vida. Deus me livre que os outros professores não me ouçam falando isso. Mas eu acho que facilita muito. Né? Então tem tudo a melhorar. Aí falando de normas, senhor, meu Deus, eu sou 9,5. Tá, vou correr aqui. Tá em norma, tá? Isso é lei. Tá? Trabalhar com o BIM é lei desde 2018. Teve várias atualizações desse decreto federal. Muda governo, muito comum de mudar o decreto, né? Todo governante quer mudar um pouquinho e falar que é dele, vamos falar assim. Mas vamos falar assim, a que está vigorando, então, é a Lei 10.306, tá? Que ela passou a vigorar a partir de 2021. Então, desde janeiro de 2021, é obrigatório o uso do BIM no Brasil. Com exceções. Por quê? Aí eu trouxe os faseamentos que a gente fala. Esse decreto, ele está faseado. Porque não dá para mudar uma mudança cultural assim radicalmente. É a mesma coisa que a gente fosse pensar lá no passado, há 50 anos atrás, mais que 50 já, há 70 anos atrás, quando os grandes projetistas, depois pesquisam no Google as imagens dos projetistas nos escritórios com aquelas pranchetas gigantescas, que desenhavam à mão, e veio o AutoCAD como a mega revolução do século. Foi uma quebra cultural, uma quebra de paradigma absurda. Não foi de imediato que as pessoas começaram a usar o AutoCAD. Teve uma resistência muito forte. E é óbvio que o BIM também vai ter resistência. Por N motivos. Porque custa caro. O software custa caro. Comprar uma máquina que suporte esse software custa caro. Né? Então, tem toda uma questão. E tem a questão cultural também nossa. Né? Então, esse decreto ele foi faseado justamente para isso, para conseguir ajudar nesse incentivo do uso do BIM. Então, desde janeiro de 2021, aonde eu sou obrigada a trabalhar com o BIM em obras de grande relevância dentro das obras públicas. Então, normalmente, grandes estruturas, pontes, viadutos, grandes impactos dentro da cidade, tá? Eu tenho que entregar a documentação em BIM. O que eu tenho que entregar dessa documentação? A parte estrutural, a parte de instalações, né, os projetos complementares,
as detecções de interferências, então a análise de interferência, o clash que a gente vai fazer, extração de quantitativo e geração de documentação gráfica. Isso é um mega resumo da norma. A norma é gigantesca, o decreto, tá, gente? É um resumo da fase 1. A fase 2 vai acontecer lá em 2024 só. Então, eu tenho 3 anos, 4 anos para me adaptar nesse universo, né? Aí a fase 2 eu vou continuar com obras de grande relevância ainda, só que eu aumento a quantidade de entregáveis. Eu entrego tudo aquilo que eu falei da fase 1, mais o quê? Usos previstos da primeira fase, da parte de cronograma, vamos falar assim. Então, orçamento, planejamento e controle da execução da obra. Então, a licitação não vai ser só projeto, vai ser um pacote completo, vamos falar assim, né? Inclusive o quê? Os as-builts, que vão, obviamente, se reduzir, né? É a grande tendência. A fase 3, só lá em 2028, galera, que eu diminuo a relevância. Eu passo a trabalhar com média ou grande relevância, ainda dentro da obra pública, tá? Em nenhum momento o decreto tem obrigatoriedade da obra privada, mas a grande tendência, o mercado já está se movimentando muito com isso, nada mais é esses inúmeros cursos que surgiram de softwares que trabalham com BIM, né? Porque eles enxergaram que é muito interessante. Então, só em 2018 que eu vou entrar com a média relevância. Então, edifícios de menor porte, de impacto na cidade. Só para vocês entenderem, é um negócio que começou em 2021 e o faseamento vai finalizar lá para 2028. Então, é um processo, né, ao longo. Além do decreto, gente, 10.306, eu tenho a BNT. Tá? Eu tenho muito a BNT que já vincula a BIM. Por quê? BIM não é informação, BIM não é dados. E dado, que nem eu falei, é fundamental. Quem tem conhecimento tem tudo. Quem descobrir a fórmula da Coca-Cola está muito bem feito na vida. Mas brincadeiras à parte. Dentro da BNT, a gente tem N indicações normativas que trabalham essas questões. Então, eu tenho a NBR 16.354, por exemplo, trabalha como que a gente faz o quê? Diretrizes de bibliotecas. Porque BIM nada mais é que trabalhar com grandes bibliotecas compartilháveis. Como que a gente faz isso? Como que a gente gere isso? Como que a gente administra isso? Tem a outra norma que trabalha com a estrutura de dados de catalogação eletrônica, né? Outra que trabalha com a questão da construção da edificação, então a organização da informação dessa construção, né? Essa ISO é interessantíssima vocês terem como consulta, a 12.006, tá? E essa daqui também, a 15.000. Essa daqui, se eu não me engano, lançou a última versão dela agora em 2020. Eu não consegui baixar ela ainda. Mas a 159.000, ela trabalha com a classificação de informação da construção mais atualizada. Então, ela trabalha com a parte 7, já, se não me engano, lançou a parte 8, a BNT, recentemente. Porque ela está faseando esse processo de construção, né? Porque ainda, em certo ponto, é desconhecido, né? Como pensar isso. Então, as outras relações de ABNTs que trabalham relacionadas ao universo BIM. Tá? Então, pense que a gente já tem muita bagagem já estudada. Não é uma coisa que surgiu agora e caiu de paraquedas. E todo mundo acha que BIM é uma coisa que surgiu agora em 2021. Ela já vem sendo estudada há muito tempo. E pensem que a ABNT é uma coisa que é brasileira. Lembrem sempre dessa regra. Então, é algo que acontece no Brasil. Uma normativa brasileira. Mas nós temos a ISO. A ISO é uma normativa internacional, né? Então, os países seguem essa normativa, que é a 19.650, que ela trabalha o quê? A gestão da informação. Doce ilusão que essa frase, assim, gestão da informação, só está relacionada com o povo do TI. Não, a arquitetura a gente tem muita gestão da informação. E essa ISO ela trabalha muito isso, tá? Então, o povo que está pensando em fazer implantação dentro das empresas de vocês, precisa estudar essas leis, tá? É importante. São processos. Eu falo que tudo no BIM é difícil o nome, né? Tem esse dicionáriozinho aqui, eu vou clicar aqui, eu copio o link para vocês e coloco no chat, mas também esse PowerPoint está para vocês lá no Classroom. Que eu falo que é um dicionário BIM. Eu acho ele sensacional. Vira e mexe, eu consulto coisas nele. Por quê? Tudo é muita sigla também, né, no universo BIM.
Então é bacaninha a gente pesquisar as coisas. Algumas coisas são traduzidas para o português, mas nem tudo, tá bom, gente? Então algumas coisas a gente depende de ter a língua inglesa. É convencional isso, tá? Mas deem um tempo, deem uma navegada, tem muita informação e é super atualizado, tá? O dicionário BIM. Acho que é uma boa pedida de pesquisas. Eles dão dicas de software e assim por diante, tá? Aí eu vou fazer uma complementaçãozinha rápida de implantação e implementação, porque daí eu já dou um gancho para o nosso manual, tá? Como que a gente vai fazer. Eu vou pré-apresentar a V1 para vocês, provavelmente por conta do time da aula, é bem capaz que eu retome a questão do manual BIM com vocês ainda na aula que vem. Não quero fazer isso tão desesperado, mas fiquem tranquilos, porque é para final de abril a entrega, então vocês têm mais de um mês para trabalhar, tá? De propósito que eu quero apresentar agora. Mas por que eu trouxe essa reflexão de implantar e implementar? Porque são coisas diferentes, apesar de ter um nome parecido. Quando a gente implanta algo, significa o quê? Que a gente está iniciando algo. Quando nós implementamos algo, significa que este algo vai ser posto em prática. Então é diferente de você iniciar algo, de você literalmente pôr em prática. Então, o que nós vamos fazer? O exercício em si, nós vamos implantar BIM em uma construtora, vai ser a proposta. Então, não é que você vai começar a utilizar o BIM na construtora, porque a utilização, a operação é a implementação. O implantar é o quê? É como que eu vou pensar o processo para adotar dentro dessa minha empresa. Então, eu primeiro faço essa brincadeira. Então, é a primeira fase, né, do pensamento de trazer o BIM para as empresas, é fazer a implantação, então a capacidade teórica sobre o BIM, a estruturação organizacional para receber isso, porque foi o que a gente falou, é uma mudança cultural. A gente tem que organizar, né, o pensamento da empresa, não só no escritório da arquitetura, o pessoal que faz projeto, todo mundo que abarca dentro da construção civil e dirá até o povo do RH, por que não? Né? Porque o povo do RH também faz a gestão de alguns contratos. Então a gente tem que fazer todo esse pensamento teórico junto com a organização. Tá? Então aqui é uma parte de texto para vocês lerem com calma depois, como que a gente define essas questões de fases de implantação do BIM, né? Para alcançar esse objetivo final e desejado pela empresa, né, de fazer essa mudança de chave, vamos falar assim. Aí eu trouxe 3 videozinhos, deixa eu ver se eu vou conseguir rodar para vocês, senão vocês vêm com calma depois, tá? Que os links, eu fiz questão de pôr todos os links, que é um arquivo PDF que eu gero para vocês e para vocês não perderem. Meu nome é Calmerel, sou CEO na área de BIM, ND BIM Virtual Building. Somos uma empresa portuguesa, mas também com sede em São Paulo, e hoje vamos estar aqui convosco para falar um pouco sobre como implementar o BIM numa empresa e os cuidados a ter para que a implementação seja bem sucedida. Todas as empresas estão prontas para começar a implementar o BIM. O BIM é uma metodologia que deve ser entendida como algo que vai agregar valor à empresa. Deve-se procurar integrar a tecnologia que suporta o BIM nos processos atuais e não procurar fazer uma mudança disruptiva nos processos. Caso isso aconteça, será sempre muito difícil fazer a mudança para o BIM. Portanto, se uma empresa quer voltar até, pessoal, vou fazer o seguinte. Por ser um vídeo que tem a questão do sotaque, né, e fazendo essa questão do vídeo no online, o que eu vou sugerir? Que vocês vejam com calma, tá? Porque você se concentrar nessa questão do idioma, às vezes é difícil, né? Então, deixa eu pegar todos os links, eu vou passar para vocês. Peraí que eu tô copiando eles aqui. Esse vídeo da Cienge, né, que é um dos grandes órgãos que faz a gestão de
dentro da construção civil, ele é muito importantezinho, foi dividido em 3 partes, para não ser muito longo. Tá? Então, é como que essa empresa trabalhou em implementação, né? E a implementação BIM dentro de um escritório. Então, acho que vai como exemplo para vocês pensarem justamente, porque os 3 links, para vocês pensarem justamente o quê? O manual que a gente vai desenvolver. Então, vejam depois com calma esses vídeos, tá? Acho que ver com idioma, com português, não sei se vocês já tiveram esse prazer, mas eu tive o prazer de ter aula com português e você tem que ter uma concentração muito grande, porque não é o português nosso do Brasil, é diferente. Eu acho que talvez pela online não vai ser tão aproveitável para vocês, tá? Então, vocês vejam com calma, não precisa ver agora, tá? Por quê? Isso que eu vou falar depois, não tem agora. Peraí. Pera que eu fiz coisa errada. Porque aí eu vou falar agora deste meu amiguinho que já está no Classroom para vocês. Deixa eu voltar aqui o arquivo, que é a nossa primeira entrega. Tá? Oficial, vamos falar assim, né? A gente teve análise dos artigos, tudo. Então, a gente vai fazer a nossa primeira entrega do Manual BIM. Antes de qualquer coisa, deixa eu abrir aqui um negócio e mostrar para vocês. A gente precisa confirmar algumas cositas. Que é isto aqui, certo? Trabalho em grupo. Então, aquela planilha, primeira pergunta. Todo mundo preencheu esta planilha? Se não preencheu, por favor, preencha. Beleza, assim que eu gosto. Adorei o senhorita. Remocei, que nem dizia minha avó, remocei uns 10 anos no senhorita. Mas enfim, por quê? Se todo mundo preencheu, nós temos nessa turma 16 grupos. Tá? Conselho a galerinha que está em trio talvez se redistribuir. Bom, vai ser, vocês vão ver que o trabalhinho é pesadinho, em certo ponto. Não é uma pesquisa de Google, tá, gente? Vocês vão fazer uma pesquisa de Google e montar um PowerPoint. Primeira dica. Por quê? Aqui é só uma explicaçãozinha do que é o BIM, a questão da brincadeira da mudança do CAD para o BIM, que é bem do guia da SB, das DEA. Interessante como leitura para vocês. Aqui eu trago uma ideia do que é o ciclo, a gente falou meio na aula teórica, né? O que é o ciclo BIM? Fala, Nath. Acho que tem algo esbarrando no seu fone, aí tá meio que fazendo barulho. Oi, melhorou? Agora sim, era só isso. Segurar o microfone. Não, beleza. Então, só para reforçar aquilo que a gente já meio que falou um pouquinho, que eu falei, né? Porque vocês não falam nunca, eu já desisti de pedir para vocês falarem. Né? É quase um monólogo as aulas no online. Mas o que é o ciclo BIM? Né? O BIM não é só o ato de modelagem de projeto. Então, a gente vai sair somente da modelagem, a gente vai brincar o quê? Vamos pensar um canteiro de obras. Vamos analisar, estudar como que vai ser o orçamento dessa minha obra, como vai ser o planejamento dessa minha obra. Então, o meu cronograma físico, por exemplo. Como que eu penso na documentação desses projetos todos, a questão da análise da eficiência energética, eficiência térmica, e assim por diante. Até pensar, por que não, no retrofit. BIM é isso, é você pensar no ciclo de vida do meu edifício. Aí, qual que é a proposta do projeto de vocês? Nós vamos separar a sala em 2 partes. Então, desses 16 grupos, vamos pensar que são 8 grupos de 8 grupos. Isso a gente faz com calma na semana que vem. Só queria apresentar para vocês entenderem mais ou menos como vai ser o projeto. Mas na semana que vem a gente vai falar isso mais com calma, tá? Então, eu vou separar em 2 grandes construtoras. Vamos falar a construtora A e a construtora B. Esses 8 grupos da construtora A, eles vão ter que se organizar e se conversar junto, porque lembra do quê? Da colaboração e da interoperabilidade, lembra? Então, 8 grupos que vão se tornar um, se a gente for parar para pensar. Um micro que vai virar um macro. Porque vocês vão criar uma empresa.
A construtora A e a construtora B. Vocês podem dar nome, vocês podem criar visão, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Tá? Tem gente que fez logo, achei muito fofo. Então, a gente vai primeiro a separação. Duas grandes construtoras. Dentro de cada uma dessas construtoras, vão ter 8 departamentos. Por quê? Se nós temos 16 grupos na sala, então eu vou ter 8 para cada empresa, para cada construtora. Então, vou ter 8 departamentos. Então, vamos supor, aqui, cadê o meu? Vou colocar esse carinha do lado. É mais fácil para a gente conversar. Deixa eu ver se não vai ficar muito ruim a projeção para vocês, uma do lado da outra. Então, vou fazer coisa hipotética, tá, gente? Isso a gente faz com calma. Se vocês decidirem, a gente pode fazer por sorteio, mas a gente faz na semana que vem, porque eu já vi que algumas pessoas saíram. Tá? Por exemplo, o grupo 1, da Ana Carolina, da Bianca, da Bruna, da Nath, da Mayra e do William. A Totinha é essa, hein, vocês três? Trio carimbado. Mas, enfim. O grupo 1, vamos supor que está dentro da consultora A e vai fazer o estudo de viabilidade e estudos preliminares. Então, vocês são o departamento da construtora, sei lá, construtora Uninove, vai. Nada, zero criatividade. A construtora Uninove tem um departamento que faz só o estudo de viabilidade e estudos preliminares. Então, o grupo 1 vai pesquisar sobre isso. O grupo 2, vamos supor, também está dentro da construtora Uninove, da construtora A, só que ele vai ser responsável pelo projeto executivo. O grupo 10, pelo orçamento. Então, o que a gente vai acontecer? Nós vamos departamentar vocês. Então, são 8 departamentos. São 8 departamentos. Então, assim, a gente vai ter, concordam comigo que a gente vai ter 2 grupos que vão falar o mesmo assunto? Eu tenho 2 grupos de consultoras diferentes que vão falar de estudo de viabilidade. 2 grupos que vão falar de projeto executivo. 2 grupos que vão falar de orçamento. 2 grupos que vão falar de planejamento. 2 grupos que vão falar de logística de canteiro e execução de obra. 2 que vão falar de operação e manutenção. Isso é difícil, então é o pós-obra que a gente fala. 2 grupos que vão falar da análise de eficiência energética, térmica e a questão do retrofit. E 2 que vão falar de gestão documental, segurança e lean construction. Tudo isso no universo BIM. Então, por que 2 grupos? Porque nós vamos fazer uma brincadeira, em certo ponto, que eu adoraria que essa fosse presencial, que ia ser muito divertida ver isso acontecer presencialmente. Vocês vão ter que vender o peixe. Então, vocês vão ter que convencer a professora aqui, e vocês, entre vocês também, que a construtora A Uninove é melhor que a construtora B, sei lá, outro nome X, A10, ou Uni10, vamos falar assim. Pronto, 2 nomes totalmente mega criativos que eu fiz. Sim, então, a Lábia tem que ter uma pesquisa. Então, por quê? Vai ter literalmente uma rixa, uma licitação. Vocês vão participar de uma licitação para ver quem vai vender o manual BIM. Olha que coisa mais fofa. Então, a gente vai fazer como se fosse um processo de licitação entre vocês. Por que a gente separou, né, os grupos? Assim, se não fosse, são esses 16 grupos falando exatamente o mesmo discurso. Aquele bem cara de seminário, que repete a mesma coisa, vai falar do mesmo arquiteto, você quase dorme na aula, e ninguém presta atenção, e ninguém aprende. Então, a Nath vai pesquisar de estudo de viabilidade, e a Gabi e a Isa vão pesquisar de orçamento, por exemplo. Então, a Nath tem informação que a Isa não tem. A Isa vai prestar atenção na apresentação da Nath. Então, vai ser uma troca muito mais rica para vocês. Tá? Depois, como que vai funcionar? Tá? Eu explico toda a dinâmica com calma na semana que vem. Por que eu queria trazer isso hoje para vocês? Para os grupos já pensarem nesses temas, estão vendo? Porque na semana que vem, se vocês cordialmente, né, não definirem quem vai fazer o quê, a gente faz sorteio, não tem problema nenhum, tá? Mas sempre é bacana a gente fazer cordialmente. Sei lá, a Nath é completamente apaixonada por questão de eficiências. Então, como que o edifício é eficiente ou não. Então, ela quer porque quer fazer, o grupo dela vai ser análise de eficiência térmica e energética, por exemplo.
Ou sei lá, ela trabalha num escritório que já faz isso. É muito mais fácil para a Natália buscar informação porque ela está nessa área. A galera aí que trabalha com orçamento, por que não escolher isso porque já está dentro da área? Enfim, se for democrático, beleza, senão a gente faz sorteio. Mas vão ter 2 grupos por tema, tá? Por quê? Definindo esses grupos, vocês vão, obviamente, trabalhar nas pesquisas, tá? O que vocês vão trazer de pesquisa para a apresentação em si? Vocês vão montar o departamento, sei lá, de estudo de viabilidade. Vai ser um grupo 1. Quantos profissionais, quantos números de pessoas tem nesse grupo de viabilidade? A gente pensar numa construtora que tem vários setores. Quantos trabalham nesse departamento? Quantas pessoas são necessárias para fazer estudo de viabilidade? Quais softwares são necessários para fazer estudo de viabilidade? Que softwares BIM vocês vão entrar? Né? Não necessariamente todo mundo pode trabalhar com Revit, afinal de contas, a gente tem EFC na vida. Vocês podem trabalhar com outros. Né? Eu posso só trabalhar com AutoCAD se quiser. Enfim, vocês vão fazer todos esses estudos, essas pesquisas. Qual que é o meu tipo de projeto? Aí uma informação. A construtora A, né? A construtora Inove. Espera um pouquinho lá que seja a pergunta, Laurinha. Que tipo de projeto? Vocês vão fazer só projeto corporativo? Vocês querem fazer projeto urbano? Ou não, meu escritório trabalha com interiores, a construtora que trabalha com interiores. Vocês vão ter esses 8 grupos vão ter que definir como que é a essência da empresa, vamos falar assim. Então, que tipologia de projeto vocês trabalham? E a partir daí vocês brincam nessa setorização. Fala, Laurinha. Então, sim e não. A Laurinha perguntou, as 2 empresas vão falar o mesmo assunto? Pensa assim. A gente vai dividir na semana que vem. Vou fazer uma divisão bem café com leite. Os 6 primeiros grupos vão ser a construtora A e os 6 últimos vão ser a construtora B. 6 não, 8, né? Vamos em 16. Isso. Os 8 primeiros grupos vão ser a construtora A e os 8 últimos grupos vão ser a construtora B, por exemplo, Laurinha. Desses 8 primeiros, cada um vai ser um departamento. Então, não é que os 8 membros vão falar os 8 de orçamento. Não, vai ter dentro aí um grupo que vai falar só de orçamento, um grupo que vai falar só de planejamento. Tá? Só que vocês são a mesma empresa. Então já começou a primeira brincadeira do desafio. Como é que vocês vão ter que se conversar? Em um grupo de 6, certo? Que é o teu grupo micro, vamos falar assim. Para um grupo macro, de 6 vezes 8. Porque são 8 departamentos. Nada mais é do que a gente enfrenta hoje em dia, né? Será que a Nath, que trabalha no departamento de projeto dela, lá do escritório X, ela conversa com o povo de orçamento? Ela conversa com o povo do financeiro? A gente tem que ter esse diálogo. Faça amizade com o povo do orçamento, galera, é bacana. Você consegue muita coisa quando você faz amizade com eles. Não, vamos falar, a Nath super antissocial, galera. Ela só fica no universo da criatividade dela lá no escritório de arquitetura. Tô brincando, tá, Nath? Perdão, adoro brincar com você. Então, primeiro desafio, né? Como que a gente se conversa entre pessoas que não têm a mesma vibe, vamos falar assim. É a turma do orçamento, a turma do projeto, a turma assim. Então, vai ser a primeira brincadeira, tá? Porque vocês vão ter que falar a mesma língua. Vou dar um exemplo, né, um depoimento, vamos falar assim, do semestre passado. Aconteceu de um grupo que ia estar responsável por X departamento não aparecer no dia da apresentação. Por livre, espontânea vontade, eu não pressionei nada, um outro grupo virou e falou assim, eu apresento, porque eu faço parte da empresa. Eu não sou de orçamento, mas eu vou fazer a apresentação porque eu sou da empresa. Eu achei isso sensacional. Então já peguem essa essência. Esses 8 grupos vão ser uma única empresa, só que separados, departamentados. Então o que vocês vão pesquisar, tá? Depois a gente faz com calma, tá? Eu só quero que vocês peguem esse documento, leiam ele depois com calma, porque a gente vai começar a aula que vem discutindo isso primeiro, para vocês entenderem exato como vai ser o processo desse manual, tá? Laurinha, a ideia seria sempre bacana vocês escolherem. Então, assim, conversem entre o grupo de vocês, eu dou uma sugestão. Escolha
3. Sabe quando vocês fizeram a lista do TFG? Vocês escolheram 3 orientadores? O primeiro, a segunda, a terceira opção? Faz mais ou menos esse ranking com vocês também. Por quê? Se todo mundo quiser falar de orçamento, não vai para todo mundo falar de orçamento. Então, ou a gente vai, por democracia, decidir, a Laura vai abrir mão do orçamento e vai pegar o outro que não tem, ou a gente faz por sorteio. Vamos ver como vocês vão conduzir isso. Eu sempre odeio fazer sorteio. Eu gosto que vocês se entrem em acordo. Então, eu sei que vocês têm grupo interno, né, no WhatsApp, se vocês quiserem mais assim, o grupo 1 quer fazer tal coisa, o grupo 2 quer fazer tal coisa, também pode ser uma ideia, tá? É uma dica. A gente vai tentar definir os grupos na semana que vem, mas eu queria que vocês lessem o documento para vir com dúvidas. Essa é a proposta mesmo de apresentar agora. Que todos os grupos, não importa se vai fazer orçamento ou se vai fazer viabilidade, por exemplo, já te dou a palavra, Well. Todos eles vão ter que estudar o quê? Número de profissionais, a tipologia de quais projetos vocês desenvolvem, né, dentro da construtora, a quantidade de projetos por ano. A tua construtora é grande ou é pequena? Né? Que pode ser até uma incorporadora. Eu usei o nome construtora, mas poderia ser uma incorporadora. Tá? Vai ter que ter treinamento para essa equipe? Qual que é o tempo de treinamento? A gente tem que planejar. Será que a gente para uma empresa? Vamos todo mundo parar, fazer, sei lá, um workshop de férias, vamos fazer num resort, né, para ser bem... E vamos fazer curso de Revit, curso de ArchiCAD, ou curso de que software que vocês vão trabalhar? A gente não pode parar uma empresa, né? A gente tem que pensar num plano de treinamento que não atrapalhe. Vai ser todo dia 2 horas, 1 hora, uma vez por semana. Vocês vão desenhar como vai ser o esquema do treinamento. Dependendo do logic, por exemplo, quem vai fazer projeto executivo, com certeza vai ter que ter um curso um pouquinho o quê? Mais encorpado, concorda? Porque ele vai demandar mais do software. Quem vai fazer só estudo de viabilidade, talvez o curso, o treinamento, que ele vai ter do software X que vocês vão escolher, pode ser menor? Não pode. Vocês vão ter que pesquisar tudo isso. Não é só tipo, eu acho que. Vocês vão trazer as referências. Então, essa é mais ou menos a estrutura do que cada departamento vai ter. É para justamente ser uma brincadeira, ser um debate. Então, qual que é a proposta? Datas, já que vocês gostam de datas. A gente encerra por isso. Quem quiser fazer algumas perguntas, ok, mas aí não se preocupem em tentar tirar todas as dúvidas agora. A gente vai tirar as dúvidas na semana que vem, tá? Só queria dar a pulguinha para vocês. Tudo isso vai acontecer o quê? Vocês vão montar, obviamente, uma apresentação em PowerPoint, um documento em si, né? Vocês podem fazer em PowerPoint, em Canva, sei lá. Vocês vão me mandar um arquivo PDF, X, no dia 26 de abril. Então, tem mais de um mês, galera. Dá tempo tranquilo para produzir e pesquisar. No dia 26 de abril, vocês vão colocar isso lá no Classroom, o documento. E a gente vai fazer as apresentações, porque sim, vocês vão falar. Não é só escrever. Então, vai ter a apresentação. A princípio, eu desenhei um pior cenário. Porque eu sei que vocês gostam de falar, vocês se empolgam, né? Então, para a gente não ter que fazer aula até meia-noite e todo mundo ter que apresentar no mesmo dia, porque aconteceu isso no outro semestre, não foi bacana, eu já dividi. No dia 26, a construtora 1 vai falar todos os seus departamentos. E no dia 3 de maio, a construtora 2, todos os seus departamentos. Então, vai fazer como se fosse uma reunião. Então, você vai apresentar o processo do manual BIM da construtora A e da construtora B. Tá? Se der tempo, eu pensei no quê? Mais ou menos 10 minutos para cada grupo. Mas eu sei que vocês se empolgam para falar. Vocês nunca falam em aula, mas quando vocês falam para fazer a apresentação, gente, vocês se empolgam de uma forma descomunal. Eu vou cronometrar, tá? Então, eu vou soltar aqueles alertinhos, cuidado com o tempo, falta tanto tempo. Se a gente conseguir condensar, se vocês fizerem a conta, 10 minutos cada um, ou um pouquinho menos que 10, dá para todo mundo apresentar dia 26. E a gente deixa o dia 3 para quê? Para a gente meio que fazer um debate, porque às vezes, que nem vocês estão falando que a Natália é boa, né, de lábia, a Natália consegue convencer até a construtora oposta que contratar o departamento deles é a melhor pedida. Porque nós vamos fazer uma votação depois e nós vamos eleger quem vai ser o grande vencedor desse manual. Depois eu explico como vai ser esse processo de eleição. Tá? Se fosse no presencial, ia ser mais divertido. A gente vai fazer algumas votações
entre turmas, não vai para rolar isso. Né? Então a gente vai fazer a votação só entre nós mesmos. Mas, resumidamente, é isso. Então, o que eu quero? Lição de casa. Leiam. Já comecem a pensar em quais vocês querem trabalhar. Então, separa as 3 opções que eu comentei. Porque daí, na aula da semana que vem, a gente vai meio que definir os grupos. Daí a Nath perguntou, você vai dividir os 2 grupos? Vocês podem querer se divertir, porque eu sei que vocês se conhecem muito mais do que eu conheço vocês. Se vocês quiserem continuar a famosa panelinha de que a Nath conversa muito com a Isa, e então eu quero ser da mesma construtora, não vejo problema. Se vocês acharem, não, a gente não se conhece, então vamos pro sorteio, vamos na sorte, também não tem problema nenhum. Não sei quais são as grandes rixas entre vocês. Presencialmente a gente consegue perceber mais isso, no online fica difícil. Mas a gente pode decidir isso na própria aula. Acho que vale a pena vocês refletirem, lerem, refletirem sobre isso. Não, vamos fazer por sorteio? A gente faz por sorteio sem problema nenhum, Natinha. A gente pode dividir as construtoras em sorteio tranquilamente. Ninguém vai ficar contra a Natália. Todo mundo a favor da Nath, pelo visto. É time Nath. Tá com o Ibope alto, hein, mulher? Enfim. Uma pré-apresentação é isso. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa ou se talvez vocês querem ler com calma e a gente volta na semana que vem perguntando. Porque senão estica, eu sei que hoje não é um dia bom para esticar a aula com vocês. Eu odeio dar aula de terça-feira. No primeiro semestre do ano. O grupo 12 continua com problema. Que raios que o parta. Vou te pedir um favor, Natália 2. Vou chamar de Natália 1, Natália horrível, falar por numeração. Natália Santos. Manda um e-mail para mim, por gentileza. Quem não estiver conseguindo preencher a planilha, me pergunte por quê. Está todo mundo liberado como editor. Coisas da tecnologia. Me mandem um e-mail, por gentileza. Estou escrevendo meu e-mail aqui. Com o quê? Nome, RA e o grupo. Por exemplo, o 12 tem gente que não está conseguindo preencher. Me manda que daí eu preencho. Vamos ver se vai dar certo desse jeito. Tá? O grupo 11, vamos ver. Ó, no grupo 11 eu tenho 5 membros, Gil. O Bruno, Guilherme, a Vanessa, a Juliana e a Leandra. Tá. Gente, por favor, coloca o RA, tá? Senão a professorinha aqui, lá quando for lançar a nota de vocês no final do semestre, vai sofrer. Porque, infelizmente, para a instituição, vocês são números. Então, eu encontro vocês no meu sistema através do número, não através do nome, tá? Eu preciso que vocês preencham o RA. Não é absurdo, Gui. Pensa assim. Quantas Natálias tem nessa turma? É que os sobrenomes são diferentes. Mas já aconteceu de, na mesma turma, ter um nome igualzinho. Como que a universidade vai? Aí vamos pensar que são N cursos. Sei lá. A Uninove tem mais de 20 mil alunos, se eu não me engano, entre todas as universidades, né? Todos os polos. Não dá para correr o risco, né? Tipo uma Mary Ellen da vida, ou um Mike, provavelmente pode ser que não se repita tanto. Mas sei lá, um José Carlos Pereira. Olha que nome super comum. Tem algum José Carlos aqui, gente? Enfim, por isso que a gente vê vocês pôr com números, tá? Porque vocês são muitos. Então preencham. Quem tiver com dificuldade, por favor, me mande e-mail. Tá? E outra coisa, vocês viram que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Não é uma pesquisa tão simples. Não é jogar no Google qual que é a arquitetura contemporânea X. Vai dar tanto que é um mês de trabalho que eu estou dando para vocês pesquisarem. Grupos de 3, duplas, eu acho que aqui não tem nenhum caso de duplas. Tomem cuidado. Super aconselho a gente talvez redistribuir, se vocês quiserem fazer isso, tá? E se dividirem entre grupos. Nem que a gente reduza, não tem problema, a gente reduz o número de grupos. Se acontecer de vocês se resolverem diminuir o número de grupos, gente, o que vai acontecer? Vai diminuir o número de departamentos, tá? Nada mais do que isso. Tranquilo. Não fiquem assustados. Por mais que isso assuste, sempre assusta vocês no início, vocês vão perceber o quanto vai ser gostoso. Eu vou mostrar exemplos. Então, por exemplo, ao longo das aulas, vamos falar das próximas aulas.
que é importante. A aula da semana que vem ainda não mexe em Revit. Tá? Então, semana que vem a gente vai voltar nesse assunto, porque eu sei que vai demandar um tempo muito grande de aula sobre isso. Tá? A gente começa a aula com isso. E eu vou falar um pouquinho sobre designer paramétrico, que tem a ver com o BIM, é óbvio, mas tem uma vertente um pouco diferente. Então, a gente vai falar um pouco da teoria de designer paramétrico, tá? Com vocês. Na outra semana só que a gente entra em Revit. Então, quem não instalou Revit ainda, instale. Tá? E quem não conseguiu acessar o VPN, me manda e-mail para a gente resolver. Tá? Mas a gente vai começar a manipular Revit oficialmente. As aulas vão ser mais curtas. Vai ser aula de comando. Normalmente eu vou parar com 1 hora, no máximo 1 hora e meia, que vai depender de vocês. Tá? Se vocês vão perguntar e vão ser mais ativos, que nem, por exemplo, foi do QGIS, que a gente já teve uma participação muito grande de vocês. Mas normalmente tem um desenho de mais ou menos 1 hora de aula sobrar. Para quê? Para vocês produzirem a pesquisa. Para vocês fazerem atendimento. Professora, eu tô com dúvida da coisa. Professora, eu posso fazer assim? Ah, e o que você acha dessa coisa? Tá? E, obviamente, eu vou mostrar alguns exemplos dos outros semestres, como que foram produzidos. Tá? Qual Revit, Cris? Tanto faz. Por que tanto faz? Vocês não vão trocar informação, que eles não vão modelar algo, né, em grupo. Então, não precisaria recomendar todo mundo do mesmo coisa. Eu nunca uso, aí é uma sugestão minha, eu nunca uso a última versão de nenhum software. Então, se a última versão lançada é a 2022, eu nunca uso a 2022. Eu uso uma versão anterior. Porque normalmente ela dá menos bug no software. Não baixei o 2022. Laurinha, se eu te confessar que eu ainda estou com 2020 instalado na minha máquina, nem o 21 eu instalei. E o 21 já teve uma mudança radical do Revit. Eu preciso muito instalar o 2022. Mas eu preciso fazer uma limpeza, não vai ser esse semestre. Eu preciso limpar meu computador, desinstalar um monte de coisa para ele suportar instalar um 2022. A 2019 eu não uso muito não, eu uso a 20, Cris. A 20 roda bem, não dá bug não. A sua trava, a minha não trava não, a minha vai de boa. Pode ser a máquina. Mas enfim, é isso. Não sei se alguém já quer perguntar alguma coisa ou não. Não se matem, não entrem em desespero. Vai ser divertido, ainda mais com essa turma, porque eu já percebi que essa turma é bacaninha, é super ativa. Adoraria que esse exercício acontecesse presencial. Eu ia dar muita risada. Só digo isso. Nossa, minha tela ficou embaçada, eu acho. Mas enfim, a gente vai fazer divertido também no online, tá? A ideia é ficar divertidinho, não ficar aquela aula monótona chata. Perfeito, pessoal. Ninguém quer perguntar nada, tá todo mundo vazando da aula. Tchau, tá, galera, que vai embora e não me dá tchau. É, desaforo.